O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, pediu hoje que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre um pedido de retirada de sigilo das mensagens trocadas entre o Procurador-Geral, Augusto Aras, e empresários bolsonaristas, aqueles que defenderam um golpe de Estado, caso Lula vença as eleições de outubro contra Jair Bolsonaro. O pedido foi feito pelos senadores Randolfo Rodrigues, Renan Calheiros, Humberto Costa e Fabiano Contarato. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Senador, seja bem-vindo. Uma ótima noite já para o senhor, bom começo de noite. Bom, primeiro entender qual que é a posição do senhor sobre esse pedido, não é? Que foi aí feito pelos colegas do senhor senadores. Olha, Diego, em primeiro lugar, eu acredito ser muito estranho, né? Senadores da República dando um bypass, passando direto para a vítima, ao mesmo tempo julgador, ao mesmo tempo delegado, ao mesmo tempo promotor, de um inquérito que juristas do Brasil, como o doutor Ives Gandra Martins, doutor Djalma Pinto, tantos nomes que, inclusive, estiveram no Senado Federal em audiência pública, que o ministro não apareceu, do Supremo, consideram inconstitucional esse inquérito chamado de fake news. Então, o devido processo legal do país deve ser observado e, infelizmente, não vem tendo esse rito natural. A própria PGR, a doutora Raquel Dodge, no começo desse inquérito, tinha dito que esse inquérito deveria ser arquivado, pediu o arquivamento do inquérito, e depois o procurador Augusto Aras resolveu manter o inquérito. Então, são posições conflitantes que estão gerando, infelizmente, uma insegurança jurídica no país. No meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, porque o Supremo Tribunal Federal está ultrapassando e muito a sua competência, as suas prerrogativas, e a gente tem visto aí como esses empresários, empreendedores, 8 empreendedores, que por participar de um grupo de Zap, onde nada foi provado, pelo menos ontem, com a retirada do sigilo, ficou observado que tudo, essas ações, foram a partir de uma matéria de um veículo daqui de Brasília, inclusive de um portal, que a partir daí se abre uma investigação, se quebra sigilo, se tira a posição política de empreendedores. Por exemplo, o Luciano Hang, eu mesmo discordo de algumas bandeiras que ele defende, questões de bandeiras políticas mesmo, mas você tirar do ar um site com mais de 5 milhões de seguidores, porque ele tem uma posição política diferente de você, isso não é democracia. É qualquer outro nome menos democracia, porque não foi observado o devido processo legal, porque nem sequer, Diego, nem sequer o foro desses empreendedores é no Supremo. Ou seja, o foro do Supremo são deputados, são senadores, e nem isso foi observado dentro desse processo. Lógico que deve ser respeitado o devido processo legal, né? Estamos vivendo aí no Estado democrático de direito, as pessoas têm algumas garantias, não é, que devem ser asseguradas. De qualquer maneira, esse conteúdo de troca de mensagens é um conteúdo muito sensível, ainda mais no momento que a gente está vivenciando, que parte da população pede claramente um golpe de Estado mesmo, não é? E são empresários, são pessoas que têm potencial para financiar algum tipo de ato. Acho que essa é a principal suspeita, não é, dessa investigação. Se eles financiaram ou não atos antidemocráticos. Exatamente. Isso precisa ser investigado, mas com devido processo legal, né? Então, pelo que se foi revelado até agora, ontem ficou claro que não existiu nada de concreto com relação a financiamento. Ali foi... Inclusive, teve empreendedor que curtiu um comentário e numa conversa privada. A gente tem que lembrar do que é que se trata isso. É uma conversa privada, como se você estiver num restaurante, como se você está em casa com amigos e familiares. E, para mim, isso significa uma violência e os fins não justificam os meios. Por mais que a gente discorde desse governo, e eu tenho posições
que deixei claro, inclusive, no meu relatório da CPI da pandemia, na condução desse governo, mas ele foi eleito democraticamente e a gente não pode, para justificar um projeto de poder que a gente está mais próximo ou, de alguma forma, a gente se familiariza mais com as ideias políticas, a gente não pode absolutamente ter medidas que não obedecem à Constituição do país. Então, é muito grave o que está acontecendo, são geradores de emprego, são empreendedores que geram riquezas para o país, desenvolvimento. Se algum deles errou, chegou a colocar em prática algum ato antidemocrático, se tem prova para isso, deve ser punido. Mas o que foi feito foi uma execração pública e algo que deixa muita gente com medo. O brasileiro hoje nós tivemos uma audiência aqui, que, repito, o ministro do STF, já que nós somos o tribunal aqui deles, né, dos 11 ministros do Supremo. O Senado é a casa que investiga os ministros. Já que eles não vieram aqui, os juristas vieram, né? A sociedade veio. E foi uma audiência de 6 horas de duração que ficou evidenciado aí por praticamente todos os juristas que participaram, né, de diferentes posições, que houve realmente aí equívocos nessa condução e exageros da parte do excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. Ele cita na decisão potencial de financiar atos antidemocráticos, o que pode ser confirmado ou não diante dessas buscas e quebras que foram feitas pela operação na última semana, né? De qualquer maneira, se ficar comprovado que houve o financiamento a partir dessa investigação, o senhor acredita que o que acontece, já que o senhor contesta a operação baseada na reportagem? Não, se ficar evidenciado isso, com direito de ampla defesa, e se de alguma forma for comprovada alguma coisa, é óbvio que tem que ter punição. Agora, não se pode você quebrar o devido processo legal. E é isso que a gente está vendo no país, não de agora, Daniel. Isso é uma coisa Diego, perdão, é uma coisa que tem acontecido desde o início desse processo tão controverso, desse inquérito tão contestado, né, onde você tem, repito, o mesmo que é a vítima, é o que julga, é o promotor, é o delegado. Isso não existe no nosso regramento jurídico e isso é muito preocupante do ponto de vista. Agora, eu acho que o grande responsável por tudo isso, eu quero deixar muito claro aqui, talvez o grande corresponsável disso é o Senado Federal. O Senado Federal que assiste a isso de camarote, né? A gente tem aqui mais de 52 pedidos de impeachment engavetados, né? E esses convites que nós temos procurado fazer na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle, nem sequer os ministros respondem, né? O que mostra que nós temos um poder sobre o outro, um poder de joelhos, que é o poder legislativo, o Senado Federal, que eu repito, é o tribunal dos ministros do Supremo, né? Porque é aqui que eles são julgados, enquanto no Supremo Tribunal Federal se julga 212 milhões de brasileiros. Aqui, a última instância dos brasileiros é lá, mas aqui é que a gente julga os 11 ministros. E o Senado nada faz, o Senado assiste de camarote tudo isso, e é uma pena porque quem perde com tudo isso é a democracia, é realmente a defesa da Constituição.